Oi pessoal, estou aqui de volta para continuar nosso vídeo sobre os vírus. E hoje eu vou falar um pouquinho agora, continuando o vídeo anterior. Nós vamos falar um pouquinho então quais são os tipos de vírus. Vírus a gente já viu que não são células, são seres acelulares. Mas nós vamos ver que tem vírus de DNA, que o material genético é o DNA, ele vai chamar adenovírus. E nós temos os RNA vírus. Esses RNA vírus, eles podem ser de 3 tipos. RNA de cadeia positiva, e nós vamos enfatizar esse de cadeia positiva, porque nós estamos falando bastante sobre o coronavírus, né? Que é o SARS-2. Então, ele é um vírus de RNA de cadeia positiva. Depois eu vou explicar numa sequência como se reproduz o vírus de RNA de cadeia positiva. RNA de cadeia negativa. Nós também vamos ver que existe um vírus que tem um RNA de cadeia negativa. O RNA, diferente do DNA, ele tem uma cadeia só. O DNA ele tem uma cadeia dupla. Por isso que essa classificação em vírus de DNA e RNA. E o retrovírus. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de cada um dos vírus. Um exemplo de vírus de DNA é o bacteriófago. Bacteriófago é um vírus especialista em parasitar e destruir a bactéria. Então a célula hospedeira dele é a bactéria. Ele não se hospeda e não se reproduz em células eucariontes, que são células que têm núcleo. Ele só se reproduz na bactéria, que é uma célula mais simples. E os vírus, eles podem se reproduzir em plantas, em animais, em fungos. Por isso que o primeiro vírus descoberto no mundo foi o vírus do mosaico do tabaco, que é um vírus que parasitava a planta. Aí aparece lá no vestibular, o vírus é só parasita de animal, o aluno esquece. Ele pode parasitar a planta, pode parasitar animal, pode parasitar até bactéria. E aí, então, depois nós temos o segundo vírus. O primeiro diz que é o bacteriófago, parasita bactéria de DNA. O segundo é um vírus de RNA de cadeia negativa. Um exemplo é o vírus da rubéola, né? A rubéola é uma doença que mancha toda a pele de vermelho. Isso vem na parte das viroses, depois que são as doenças virais. O terceiro vírus, que é o coronavírus, é o vírus de RNA de cadeia positiva, diferente do da rubéola. Então, nós temos vírus de DNA, RNA negativo, RNA positivo. E por último, o retrovírus, que é o caso do HIV, que é o vírus da AIDS. Então aí, o vírus da AIDS ele tem um mecanismo diferente de formar DNA a partir do RNA, por isso que ele é chamado de retrovírus. Ele faz um processo, só existem nesses vírus, que chama retrotranscrição, mas para isso ele tem que fazer dentro da célula hospedeira. Todo vírus só se reproduz em células hospedeiras específicas. Igual eu falei do bacteriófago, cada vírus então tem afinidade por determinado tipo de célula. Na maioria das vezes, quem dá afinidade pela célula são essas proteínas. Se vocês olharem aqui, nós vamos ter 3 vírus envelopados. Esses 3 últimos vírus, eles têm uma capa lipoproteica, tanto da rubéola, como o coronavírus, como o retrovírus, todos eles são vírus chamados de vírus envelopados, porque tem esse envoltório de lipídio e proteína. Já o primeiro vírus, que é o vírus bacteriófago, ele tem uma capa proteica só, que é o capsídio, então é só de proteína. Esse vírus aqui, ele só tem a proteína, diferente dos outros 3. Essas proteínas do envelope dão muita afinidade pela célula hospedeira. É essa parte que muitas vezes os antivirais podem bloquear. No nosso próximo vídeo eu vou voltar falando sobre os antivirais e a reprodução dos vírus. E nós vamos enfatizar a reprodução do vírus de cadeia positiva, que é então o vírus corona ou SARS-2, do Covid-19.